Senador Lindbergh, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Regufe, pela aprovação hoje da direta já. Não vou falar do tema, porque Vossa Excelência em seguida vai subir para falar sobre isso. E cumprimento também a grandeza da comissão, onde todos os senadores aprovaram por unanimidade, inclusive a postura também do senador Ricardo Ferraz, que Vossa Excelência e ele construíram um grande acordo. Prevaleceu o seu relatório em cima da versão original. Eu quero de imediato... Eu só queria fazer justiça ao autor da emenda constitucional. Foi o primeiro que eu citei. Senador Regufe. Exatamente. Foi o primeiro que eu citei, senador Regufe, e depois os dois relatores. Eu só não quero falar sobre o tema, quero que o senador Lindbergh fale, mas vou falar por outras vias sobre o tema também. Eu quero aqui fazer a leitura de documento que eu recebi do COFECOM, Manifesto do Conselho Federal de Economia, que leva o tema afastar Temer, sustar a agenda de reformas, realizar a eleição direta, passos indispensáveis para a retomada do crescimento econômico. Registro aqui nesse momento o manifesto do COFECOM, Conselho Federal de Economia, que diz, diante das graves denúncias envolvendo o presidente da República, o Conselho Federal de Economia, COFECOM, aponta o agravamento da crise política e institucional brasileira. Em 19 de maio, na qual posicionou-se pela apuração célere das greves denúncias envolvendo a presidência, já em 19 de maio, e propôs que, em havendo vacância de cargo de presidente, que sejam convocadas eleições gerais diretas, antecipadas para a presidente da República e para a Câmara dos Deputados e 2/3 do Senado Federal, com mandatos que excepcionalmente finalizem em 2022, mediante a aprovação de uma proposta de emenda constitucional. A COFECOM defende a convocação simultânea de uma Assembleia Constituinte eleita exclusivamente para a realização de uma reforma política com prazo determinado para o encerramento dos trabalhos. O agravamento da crise política em suas consequências para o ambiente econômico e social do país colocam na ordem do dia nova deterioração e prejudicando assim as expectativas, o aumento das incertezas e movimentos especulativos, com o consequente cancelamento e adiamento de decisões de investimento e ampliação do emprego. Resumo, eles dizem, todos perdem com a crise. Conforme o COFECOM, nos últimos 10 dias, novos e graves fatos surgiram. A liberação pela Procuradoria-Geral da República, em 20 de maio, da íntegra da gravação da conversa entre Temer e Joesley Batista, da JBS. B. A entrevista do presidente da República ao jornal Folha de São Paulo, em 22 de maio, reconhecendo o teor da gravação. C. Marcha dos 100 mil em Brasília, em 24 de maio, contra as reformas. D. Os 13 pedidos de impeachment de Temer já impetrados, em especial, lembram eles, o da OAB, em 25 de maio. E. O ato com 150 mil manifestantes no Rio de Janeiro, em 28 de maio, pelo impeachment e pela direta já. Tratam de fatos que aprofundaram ainda mais a crise política institucional, com consequências negativas para o cenário econômico. O Conselho Federal de Economia vem há alguns meses se posicionando de forma crítica sobre as reformas propostas pelo governo Temer, entendendo que nenhuma delas seria e ajudará para o crescimento, é séria e ajudará para a retomada do crescimento econômico do nosso país, que vai permanecer mergulhado na crise. Em 8 de outubro de 2016, emitiu nota criticando a PEC do teto dos gastos, afirmando que o governo traça um falso diagnóstico, identificando uma suposta e inexistência e gastança do setor público, em particular em relações às despesas com saúde, educação, previdência e assistência social, responsabilizando-as pelo aumento do déficit público, omitindo-se as efetivas razões.
Quais são as efetivas razões? São os gastos com juros da dívida pública, responsável por 80% do déficit nominal. As excessivas renúncias fiscais para buscar o reequilíbrio das contas públicas propõem um conjunto de ações cujos efeitos negativos recairão, tenho certeza, sobre a população mais vulnerável. Em 3 de fevereiro de 2017, nota sobre a reforma da Previdência afirmava que nós estamos em defesa da Previdência Social pública em seu atual regime de caráter contributivo e solidário e manifestamos-nos de forma crítica à proposta da reforma formulada pelo governo federal. O CONFECOM entende que correções precisam ser feitas no âmbito da Previdência Social, começando por deixar de reduzir suas receitas com isenções e subtrações já mencionadas, e que mudança nas condições de acesso e nos valores do benefício não atinjam os brasileiros mais pobres e vulneráveis, como faz a proposta do governo. Já em 25 de março, posicionou-se sobre a reforma trabalhista, defendendo a ampliação da competitividade das empresas nacionais dentro de um contexto de economia moderna, sem que isso represente a regressão dos direitos dos trabalhadores, conquistado num processo progressista e democrático de muita luta histórica. O CONFECOM entende que se deve evitar a precarização das relações de trabalho, a compressão dos salários e preservar os direitos adquiridos dos trabalhadores. Tanto a permanência de Temer quanto a eleição indireta de um novo presidente manterão a economia na UTI nos próximos 18 meses. Com a retração dos investimentos e consequente ampliação do desemprego, fomentando a desesperança e ampliando o risco de explosão no caldeirão social. Portanto, afastar Temer, sustar a agenda das reformas e realizar eleições diretas são passos indispensáveis para a tão desejada retomada do crescimento econômico. Assina esse documento Júlio Miragaia, presidente do Conselho Federal de Economia. Dizer, Júlio, que o teu documento traz um conteúdo muito importante e já reforça a decisão tomada hoje na CCJ por eleições diretas, mediante a PEC aprovada por unanimidade. Senador Regufe, e com os dois relatores construindo um entendimento e prevalecendo o relatório final do senador Lindbergh, mantendo a proposta original. Termino só dizendo que eu lamento muito que esse governo vende a imagem ao país que tudo será resolvido se acontecer a reforma da Previdência e a trabalhista. É uma grande mentira. É mentir de forma desavergonhada, eu diria, ao povo brasileiro, que tirar o direito dos aposentados e dos trabalhadores vai resolver a crise do país. Esse documento do Conselho Federal de Economia, CONFECOM, prova exatamente isso que nós vemos dizendo há muito tempo. A saída para a crise, a saída é política, senador Lindbergh. Vossa Excelência vai falar em seguida. A saída é política. E eu já dizia há um ano e meio atrás, e apresentamos uma proposta com a assinatura de 32 senadores que apontava nesse rumo. Não prevaleceu, mas agora essa proposta aprovada hoje contempla a nossa visão. Vamos para as eleições diretas, deixar que o povo eleja o seu presidente, o seu vice e, consequentemente, a partir daí, em cima de um projeto de nação, nós daremos a resposta que o país exige, que a pátria exige, que o mundo todo está na expectativa. Obrigado, presidente.